Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula, resolvendo questões de história para a Guarda Municipal de Olinda. A gente está na semana decisiva, reta final, e a gente vai gravar vídeos com as questões hoje, quinta, e no sábado, pela manhã, um aulão ao vivo de resolução de questões para a prova. Beleza, meu povo? Então, você que vai fazer a prova da Guarda Municipal, que está chegando por agora no canal, clica aqui no link, se inscreve, curte, compartilha e já anota que sábado, na véspera da prova, vou fazer aqui no canal uma aula para a Guarda Municipal de Olinda, beleza? E aí conto com vocês lá. Comenta aqui, engaja esse vídeo. Quero todo mundo ajudando aí para a gente colocar o maior número de pessoas possível, tá certo? E nós temos ainda, se você quiser, na semana final dar aquela revisada, nós ainda temos a isolada de maneira online. Então, professor, estou querendo estudar tudo de história para a guarda, estou chegando agora, tem a isolada de história online. E a apostila, também PDF, se você quiser estudar, ok? Vamos resolver as questões? Meu povo, estão estudando, estão resolvendo a questão, estão fazendo redação, se programe, se prepare, já sabe onde é o local da sua prova, já olhou tudo isso, é muito importante, ok? Então, vamos jogar na tela. Viu, meu povo? A gente agora está na parte já de decidir tudo. Aqui. Na tela, vai chegar agora para vocês. A gente vai resolver umas questões de Guerra dos Mascates e uma sobre cultura, tá bem? Vamos nessa. A Guerra dos Mascates, no princípio do século XVIII, a Guerra dos Mascates foi em 1710, analisada segundo uma perspectiva econômica, pode ser interpretada como Então, qual é a perspectiva econômica da Guerra dos Mascates? A. Episódio na luta para a consolidação dos holandeses no domínio da exploração dos engenhos. Falso. Guerra dos Mascates é uma guerra interna. Os holandeses já tinham saído. B. Conflito entre colonos produtores de açúcar e comerciantes reinóis, favorecidos pelo monopólio comercial. Opa, será que é isso? Tem a ver com isso? Letra C. Esforço realizado pelos brasileiros com vistas à penetração das terras situadas no norte. Tem a ver com a chegada no interior do Brasil, com o que a gente chama de expansão da fronteira do Brasil? Não, não tem nada a ver. Letra D. Momento de disputa entre portugueses e brasileiros para o domínio do comércio das drogas do sertão. Não. E aí já fica a dica. Guerra dos Mascates não tem nada a ver com sertão. Guerra dos Mascates é Recife e Olinda. Letra E. Choque ocorrido entre duas frentes expansionistas em conflito no interior do Nordeste. Falso. Repetindo, não tem nada a ver com interior. Letra B é o nosso gabarito. Conflito entre colonos produtores de açúcar, os senhores de engenho e os comerciantes reinóis, os mascates. Os senhores de engenho são conhecidos como mazongos. Muito bem. Beleza? Vamos agora para uma questãozinha sobre memória e patrimônio. Beleza? Ficou tranquilo, claro, essa daí sobre a Guerra dos Mascates? Tem vídeo no canal sobre Guerra dos Mascates. Então, professor, estou chegando agora, quero saber mais sobre Guerra dos Mascates. Vai lá que tem vídeo sobre Guerra dos Mascates. Quinta questão. Sobre o direito à memória, patrimônio histórico, cidadania e identidade cultural, afirma Jacques Legoff. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade individual e coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Assinale a alternativa que expressa corretamente o pensamento de Legoff. O direito à memória, como direito de cidadania, indica que todos devem ter acesso aos bens materiais que representam o passado dos heróis, a sua tradição, enfim, a sua história, pois a identidade cultural se constrói a partir dos bens patrimoniais materiais. É isso, a memória se constitui através disso. Opa, a gente fica em dúvida, mas meio complicado, pensar em memória como bem patrimonial é só isso, herói, a gente constrói a memória e patrimônio a partir dos heróis? Não. Letra B. A preservação do patrimônio histórico é imprescindível para os historiadores, mas os governantes não devem abandonar a concepção desenvolvimentista do progresso, do capitalismo pela especulação imobiliária para satisfazer uma parcela da sociedade.
É assim? Então a Olinda é patrimônio histórico, mas eu quero levantar um prédio espigão de 30 andares porque vai me dar dinheiro. É isso? Passa por cima então do patrimônio por causa do dinheiro? Não. Nós, historiadores, brigamos o máximo para impedir que esse progresso destrua o patrimônio, certo? O que não quer dizer que o patrimônio, que a cultura não devem ser olhados também por uma perspectiva econômica de geração de emprego e renda. Deve também, mas não deve destruir o patrimônio. Letra C. A preservação do patrimônio histórico-cultural deve recair sobre bens materiais de notável valor arquitetônico, evocador de um fato histórico também notável, pois o patrimônio histórico resguarda a memória da comunidade e contribui para o desenvolvimento urbanístico. É isso? Vamos ler a próxima. Letra D. A memória é imprescindível, na medida em que esclarece o sobrevínculo entre a sucessão de gerações e o tempo histórico que acompanha. Uma vez registrados os referenciais históricos arquivados nos museus, resta investir na demolição do antigo para a construção do moderno e do pós-moderno. O coração do historiador chega a dar uma batida assim, destruir o antigo, destruir o velho, o coração aqui, ó, chega a dar uma batida. É claro que não. A palavra sempre é restauração. Demolir, destruir, acabar, pelo amor de Deus, não façam isso. Não matem o seu professor. Letra E. A preservação do patrimônio histórico é vista, na atualidade, prioritariamente como uma questão de cidadania e, como tal, interessa a todos, por se constituírem direito fundamental dos cidadãos e esteio para a construção da identidade cultural. Perfeito. Gabarito letra E de esperança, que todos vão fechar história. Exatamente. A preservação do patrimônio, ela é de todos. Veja só, um forte, uma igreja, uma constituição histórica imaterial, ela pertence a mim, pertence a você. E é por isso que interesses privados não podem passar por cima e destruir. Entendeu isso? É por conta disso. Você não pode destruir um patrimônio por conta dessa questão. O professor só não falou sobre a letra C. Qual o problema da letra C? É porque ele está falando sobre bens materiais de valor arquitetônico. O que ele está excluindo com essa ideia de valor arquitetônico dos bens materiais? Está excluindo a lógica do patrimônio imaterial. Está passando por cima da questão da comunidade, que vai muito além dos prédios, edifícios e pedras, ok? Sexta questão. Um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao sarué, soirée, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão. Aí veja, aí hoje quando a gente sai, qual o termo que é utilizado? Rolê. A turma não fala isso? Vamos dar um rolê? Então já também você vê como os tempos mudam, mas a gente ainda brasileira os termos, ok? Anarrier, anavantu, que a gente fala, são termos franceses, ok? Interessante, né? São termos franceses. A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo histórico. Qual é o processo histórico? Massificação da arte erudita? Nada a ver. Rejeição de hábitos elitistas? Também não. Laicização dos rituais religiosos? Nada a ver com nada a ver. Restauração dos costumes antigos? Não. Sobretudo não, por quê? Porque eu não estou restaurando, eu estou modificando. Então, nosso gabarito é letra E. Apropriação de práticas estrangeiras. Eu pego a prática estrangeira e vou abrasileirar. É massa? É massa. Sétima questão, uma questão grandinha sobre patrimônio imaterial. V verdadeiro, F falso. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e aos domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. E nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Verdadeiro. Tranquilo. Bens culturais abrange tudo isso. Perfeito. Segundo, o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, da sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Perfeito, lindo, maravilhoso. 3. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, define como patrimônio imaterial práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, com instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Perfeito também, tranquilo. Aí vamos para o nosso gabarito, por quê? Porque quando você já olha o gabarito, aí tem o quê? VVV, só é letra E, a gente já sabe. Por quê? Porque quando cair uma questão dessa na sua prova, você vai, quando tiver certeza, aí você marca. V. Aí eu sei que assim, e aí facilita, porque você vai nas questões e às vezes ela já dá a resposta. Beleza? Última. Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, o IFAM coordenou os estudos que resultaram na edição do Decreto 3.551, em 4 de agosto de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e criou o Programa do Patrimônio Imaterial, que consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais. Qual é o nosso gabarito? Letra E. Tudo verdadeiro. Ok? Vamos fazer a última questão. Tá certo? Não é fácil, tranquilo. Então, veja. Essas questões, quando a gente pensa em patrimônio imaterial, minha gente, uma dica para você é, pense sempre numa questão de amplitude. Práticas, costumes, saberes, patrimônio imaterial é amplo. E quando pensar em patrimônio material, lembra sempre na ideia de preservação. Beleza? É assim que tudo facilita. 8ª questão, para a gente terminar. Deixa eu deixar um pouquinho. Sobre o patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar: A. As práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar a associação entre objetos, artefatos, lugares onde são desenvolvidos. Verdadeiro. Nosso gabarito. Por quê? Porque você só pode pensar numa acarajé de Salvador pensando na cidade de Salvador, o local. Você só pode pensar em Olinda, no frevo, se você entende o carnaval de Pernambuco. Então, nosso gabarito, letra A. Fácil. B. O palacete, o parque zoobotânico, o museu e o complexo são considerados patrimônios imateriais. Opa, um museu é imaterial? Não, né, gente? O museu é material. O ofício da Liberdade da Acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, promovendo a equidade social e é caracterizado como patrimônio material. É material o acarajé? Não, lembra disso. Acarajé e tapioca. O que é patrimônio é o saber fazer, ok? Eita, letra C, eu esqueci, pulei. Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial. Falso. Recurso natural é material. Os bens, letra E, os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular, tal como ocorre, por exemplo, com o Círio de Nazaré. Falso. Um bem material, uma igreja, não precisa estar aberta o tempo todo. Mesmo ela fechada, ou um forte, ou, sei lá, uma ruína, ela pode ser bem material. Ela pode ser bem material tranquilamente, mesmo que não tiver uso regular. Beleza, meu povo? Tranquilo. Quinta tem mais questões. Tem a isolada, tem o PDF, tem o Pix do professor, se você quiser ajudar. Professor, muito obrigado, tá vendo no mês, quero fazer um Pix para lhe ajudar, porque gostei muito das suas aulas. Maravilha, faz isso, tamo junto, compartilha, manda pra galera. E sábado de manhã, 10 horas da manhã, aulão ao vivo aqui com vocês. Massa? Tranquilo, tamo junto, até a aprovação. E agora eu vou encerrar aqui a nossa aula.